Estamos começando mais um AlvoCast, o melhor podcast da Zona Oeste. Meu nome é Daniel Dias e eu tô aqui com meu amigo Marcos Carvalho para apresentar o nosso programa de hoje. É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar já o like. Você que tá vendo esse vídeo, a primeira coisa que você vai fazer é deixar o like. Aí você comenta, aí também, você que tá vendo na estreia, comenta aí no chat ao vivo, que é bem legal. O pessoal fica comentando lá e tal, eu acho muito legal. E você compartilhe também com uma pessoa, pra pessoa ver, pra pessoa conhecer aqui a Igreja Batista Alvorada, né? Então, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E Daniel, as pessoas também nos procurarem nas nossas redes sociais, não é isso? @Alvorada Igreja Batista. Tá aparecendo aí agora, nesse Isso momento, aí. gente. No Facebook, no Instagram e no YouTube, que mais cresce no Brasil, é todo dia inscrito, tá uma loucura esse negócio. Importante ressaltar que é o mesmo arroba. Colocou o mesmo arroba em qualquer das redes, você vai achar a gente lá. Botou no Google, achou a gente. Isso aí. E para apresentar os nossos convidados de hoje, né? Isso aí. Caramba, cara, uma galera muito relevante, muito Isso aí. relevante. Ó, o pavilhão já tá denunciando qual é o episódio, meu amigo. Qual é o episódio? O único episódio com bandeira. É o único. Diferenciado. É um Diferenciado. episódio diferenciado. Estamos hoje com o Marcelo e Samuel, que são líderes, um dos líderes Isso aí. da organização e do ministério que nós vamos falar hoje. Salva de palmas? Uma salva de palmas. Salva pra de eles. palmas. Pelo volume das palmas, estão vendo que tá cheio aqui. Tá. É isso aí. Sejam bem-vindos, gente. E aí, tudo tranquilo? Tranquilo. Tudo bom. Vamos conhecer essa organização aí. É, isso aí. É o nosso papo aqui, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais. E rapidamente, Daniel, só antes da gente, né, começar de fato a falar dos embaixadores, lembrando que o AlvoCast, ele é uma iniciativa da Igreja Batista Alvorada pra gente apresentar um pouco mais a igreja, né, para que você conheça a gente de um jeito descontraído, leve, né, conhecer os ministérios da igreja. Já tem 2 outros episódios. O primeiro é o que é a IBA, né, falando da igreja de modo Muito geral. bom esse aqui. E o segundo sobre o Ministério Brave, Ministério dos Adolescentes. Teve a conferência, né, Avivados aí. Você pode conferir, inclusive, as mensagens lá, não só essas, mas todas as mensagens da igreja aqui no canal. Isso aí. Então, vamos lá, né? Sem muita delonga. Me explica aí o que é a embaixada. Que organização é essa? Embaixadores do Rei. Porque a única embaixada que eu conheço é embaixada de um país dentro de outro. Me explica Aquele assim, soldadinho me assim. explica o que é Embaixadores do Rei. Então, quando a gente pensa em embaixadores do rei, realmente vem essa. Como se fosse essa imagem, né? Mais formal, assim, de soldado e tal. A embaixada, cara, ela é uma reunião informal. O menino ele pode vir de chinelo, pode vir de bermuda, é uma coisa mais informal. Mas não deixa de ser atrativa também para a idade dele. É uma organização missionária das igrejas batistas e a gente faz reuniões aos sábados. Geralmente é todo sábado. Uma vez ou outra a gente faz um estudo, a gente já fez uma época na igreja de estudos durante a semana, muito comum também. Mas o ideal não, o comum é que a maioria das igrejas bota reunião todo sábado, a nossa é de manhã. Mas Sim. é uma reunião muito Fica informal. mais fácil, né, também para os meninos virem, não tem compromisso de escola, Sim, nada do tipo. Ele fica mais livre para poder estar aqui, né? E aí fica um ambiente também bom pra eles, que eles chegam, podem chegar com as vestes que eles têm. Pô, vestes ficou estranho. Ah, isso mesmo. Não, isso mesmo. Com as vestes que eles têm, eles podem falar o linguajar deles. Então fica uma coisa atrativa pra eles e também uma forma, como se fosse uma experiência não. Caraca. Uma experiência. É, como se fosse uma coisa que atraísse eles pra palavra de Deus. É uma Entendi, estratégia que a gente traz eles, é uma entendi. reunião Atrativa, né? atrativa Aham. e é uma coisa que com a gente consegue, no meio disso, trazer a palavra de Deus pra eles. Legal, Aham. legal. E é bem legal, né? Você ter essa. E são meninos de que idade, mais ou menos? Mais ou menos 9 até 17. Entre 9 e 17. A organização trabalha dentro desse. Essa é uma faixa etária padrão, né? Não que o menino possa vir com menor idade, 8 Aham. anos, 7 anos, até pode. Mas se for seguir um regulamento, digamos assim, Entendi. a faixa etária é de 9 a 17 anos. Entendi. Então pega ali ele antes da adolescência, né? Isso. E solta ele ali já Já indo quase. pra jovem. Já indo pra Pra jovem. jovem, Solta isso aí. não, né? Solta. Não, até porque a gente não solta, a gente É. segura essa galera aí com a gente. E Inclusive tem conselheiro aí que a gente fez isso, 2. 2. Que Já eram embaixadores. Eram embaixadores, Já a gente puxou não pra deixou eles- conselheiro. deixou eles sair, ficou com a gente aí. E o Daniel falou bem, né? Quando a gente vai assim, embaixador
ele é meio que o representante de um país em outro. Uhum. Ele representa os interesses daquele país, né? E aí fala de ser embaixador do rei, né? E eu acho... Que rei é esse que a gente trata, né? Exatamente. Assim, entrando nessa parte, né, do Daniel e Marcelo, fica à vontade para falar, né? Fala aí de ser embaixador do rei, né? Beleza, esses meninos vêm pra cá com a roupa que eles têm, né? Tipo, vem informal e tal. Como vocês trabalham esse valor, tipo, de um embaixador nessa reunião meio informal, assim como é isso? Porque, assim, acho que eu já falei nos outros episódios, eu não cresci numa igreja batista, né? Eu não fui embaixador, né? Inclusive, morro de inveja desses garotos. Muita coisa. Nossa, cara, morro de inveja desses Só um garotos. pouquinho. Mas, assim, sabe, como é que é uma reunião de embaixada e como é que é esse negócio de trabalhar que eles são embaixadores do rei, assim? Então, é até legal de se falar isso, porque a palavra embaixador, o significado é aquele que representa algo, representa alguém. Isso aí. Então, o embaixador do rei é aquele que representa Jesus Cristo na terra. De diversas formas ele pode representar Jesus Cristo. Dentro de casa, é isso que a gente trata aqui na embaixada. Aham. Ele vai saber como ele tem que se comportar dentro de casa, na escola, com os seus vizinhos e tudo mais. Uhum. Então, como funciona uma reunião da embaixada, né? A gente tem diversas formas de conduzir uma embaixada. Dentro da embaixada, a gente tem a palavra, a reflexão, onde a gente traz alguma devocional, e aí pode ser diversos temas e tudo mais. Então, a gente fala da Bíblia dentro da reunião. Não é só uma reunião que o cara vai vir aqui, é um clube, né? Vai jogar uma bola e tal, vai embora, vai vir com chuteira, não. Tem todo um panorama na reunião. Então, a gente traz uma devocional, tem uma palavra. E a embaixada também, tem uma coisa legal de se falar, ela tem um cronograma de poste, como se fosse uma escola. Ah, A legal. gente entra na escola CA, primeira série, segunda série, até concluir o ensino médio. Então a embaixada também tem um cronograma de postos. Foi até revisado. Esse cronograma de postos, ele é por idade ou ele precisa, o embaixador ele precisa ter alguma aptidão para poder avançar? Ou simplesmente assim, Faz uma prova? fiz 10 anos, eu vou sair desse para esse? Ou ele precisa fazer alguma prova, é avaliado? Ah, e desculpa, isso aqui já é muita pergunta, né? Mas assim, quais são os postos? Né? Eu tô verdade. muito curioso. Eu confesso que eu fui embaixador e eu Assim é fácil. Chegou a mudar também algumas não coisas. lembro de tudo. Pô, tá todo mundo aqui Dá no uma fundo, refrescada no aí. coração, todo mundo me julgando. Olha lá, o único embaixador. O único que não é embaixador na mesa. Não é por faixa etária, tá? Quando o garoto entra na embaixada, tanto que ele pode entrar entre 9 e 17 anos. Então, se fosse seguir por faixa etária, ia meio que embolar o campo ali. Então, o garoto entrou, né, dentro dessa faixa etária, não importa a idade que ele vai entrar no posto básico ali. Independente, o cara tem 17 anos, então ele vai começar lá em cima. Não, ele vai começar baixinho ali. Que seria o quê? Na antiga mobilidade ali de formatação, né, digamos assim, dos postos, ele entraria como candidato, que seria candidato a embaixador. Ele ainda não é um embaixador. Entendi. Ele é candidato a embaixador. Caramba. Depois a gente tinha, né, 3 postos básicos: o arauto, o escudeiro e o cavaleiro. E 3 postos superiores: sênior, master e emérito. Caramba, que Então maneiro. o cara passava por todos esses postos. Recentemente, vamos botar aí de 1 a 2 anos, isso foi reformulado. Fizeram novos manuais, a galera aí se reuniu e mudou, não existe mais esses manuais. Agora é manual do escudeiro, passou a ser o primeiro manual da organização, e o próximo manual é o arauto. E aí nossa galera aqui, eles estão nesses 2 postos, né? Ou seja, a galera estava um pouco mais avançada, vamos pegar o Kevin aí, que é o nosso embaixador mais experiente hoje, ele já estava iniciando nos postos superiores, pela reformulação que teve atualmente, ele voltou lá pro escudeiro, ou seja, o primeiro posto da organização. Caramba. E agora ele tá no arauto, ele tá comendo o manual todo porque Pra correr atrás. completar a idade, então ele tá acelerando bastante. Completar tudo. É mais ou menos assim Verdade. que funciona a parte de posto da organização. E é legal porque, como funciona, são tarefas, né? O manual, vamos dizer que o manual ele tem 10 tarefas. Então o menino vem, claro, o conselheiro ele passa essas tarefas para os meninos, ou seja, a gente ensina cada tarefa, né? O que é o significado do nome embaixador, quem escreveu o hino, como é que canta o hino, qual a nossa divisa, e tarefas mais complexas, serviço real, trazer alguma devocional. O que seria esse serviço real?
Então, serviço real o menino embaixador fazer alguma atividade, ele pode ser na supervisão do conselheiro ou não, ou seja, alguma atividade que ele não vai receber nada em troca, ou seja, é legal. algo que a gente faça, algum serviço que ele não vai receber nada em troca. E a palavra serviço real seria um serviço em nome de Jesus, digamos assim. Legal. Então é algo que a gente faz sem receber nada em troca. Então isso é uma tarefa que o menino precisa cumprir dentro do manual. E assim vai, o manual é tarefa por tarefa. Todo sábado aqui a gente cobra os garotos, tipo, não espera chegar o dia da embaixada para fazer a tarefa. Faz a tarefa em casa, ou seja, faz o dever de casa, traz aqui, a gente vai trocar uma ideia e valida. E assim vai te seguindo. Legal. Então, gente, a gente tá falando aí, né? Já falou alguns detalhes bem legais de como é reunião, né? Os postos. Falamos, né? O Samuel citou que os Embaixadores do Rei é uma organização missionária das igrejas batistas. A igreja batista está todo o território nacional, né? Mas antes da gente continuar falando assim da organização e tal, eu queria saber da experiência de vocês, né? Vocês são conselheiros, vocês estão conduzindo aí os embaixadores, né? Vocês são conselheiros, então vocês já foram embaixadores do rei. Como é que foi a experiência de vocês? Como é que vocês conheceram a instituição? Como é que foi a experiência de vocês participando como embaixadores? Então, eu conheci, né, a organização aqui na igreja Batista Alvorada. Tinha um conselheiro na época lá, a gente fazia as reuniões como a gente sempre faz, todo sábado. Tinha até o futebol de areia na época do terreno. Então, tipo assim, mudou muita coisa do terreno, até o terreno da igreja daquela época pra agora, mudou muita coisa. Então, tipo assim, eu conheci a organização aqui na Igreja Batista Alvorada, o que era embaixador, o que era embaixador do rei, como era esse trabalho. Aí aqui na igreja chegou a dar uma pausa só nesse trabalho. Os outros trabalhos continuaram, mensageira, das mulheres, dos homens. E só essa pausa teve no trabalho dos embaixadores do rei, devido a algum acontecimento da época. Aí, nesse tempo de embaixador, eu fiquei indo na embaixada da igreja de São Fernando, na Rua 6. Sendo que, Samuel, você deixou de congregar na IBA? Não, eu continuei congregado na IBA, mas eu participava das reuniões todo sábado na embaixada. Aí quando veio o Marcelo e o Wallace em 2015, eles vieram, voltaram com o trabalho, ressuscitaram, digamos assim, o trabalho, né, da embaixada. Aí eu vim pra cá, né, eu já vim, tipo assim, já era congregado aqui, então já comecei a vir pra cá. Você só manteve aqui como era antes. Sim, e interessante isso, até lembrei agora, que Deus foi tão bom que a embaixada lá era de tarde e as nossas eram de manhã. Então, às vezes, os moleques que estavam lá no São Fernando vinham com a gente também na Embaixada da Alvorada. Às vezes a gente vinha na Embaixada da Alvorada todo mundo junto e de tarde a gente ia pra lá. Eu participava das duas. Dupla benção. Muita energia. Muita energia. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Marcelo. Tem o Marcelo. Como é que é a tua história, Marcelo, com a embaixada? Cara, então, eu entrei na igreja aqui em 2002, né, ano de Copa aí, nossa última Copa. Eu entrei em 2002. Detalhe, tem gente aqui que não viu. Não. Tem gente aqui que não viu o Brasil campeão mundial. É isso aí, eu entrei em 2002 na IBA, né? Nunca vi o Brasil ganhar uma E em Copa. 2003, tava num culto lá das crianças, alguma coisa assim. O trabalho era forte também, desde essa época já. E aí do nada, chegou um irmão lá, vai ter uma reunião ali agora, ali em cima aí. No tempo antigo, né? No segundo andar. Aí chegou o irmão, vai ter uma reunião ali pra menino, que não sei o que. Eu falei, cara, reunião pra menino? Vamos, tinha o quê? 9 anos, 10 anos, nem lembro direito. Aí eu cheguei na sala, só tinha menino da minha idade assim, alguns mais novos, mais velhos. E aí tava lá o conselheiro Alexandre Linhares, tá? Um abraço aí, Alexandre. Abraço, Alexandre. Tá assistindo a gente, com certeza. Aí ele conduziu ali a primeira embaixada ali. Aí essa foi a embaixada que esse conselheiro, o conselheiro Alexandre Linhares, ele reorganizou. Assim como aconteceu com o Samuel, de ter parado as atividades, quando o Alexandre assumiu, as atividades estavam, quando eu entrei na igreja, né, estavam paradas. O Alexandre chegou e reorganizou a embaixada a partir daquele momento ali. Então tem até minha carteirinha ali, 2003 ali. Depois você mostra pra gente, o pessoal matar a curiosidade de como é a carteirinha de de embaixador. 2023. Então, esse foi meu primeiro contato assim com a embaixada, né? Depois tem uma história um pouco longa aí, até envolvendo o próprio conselheiro Alexandre. Ele ficou um tempo aqui, ele e sua esposa, Ana Carla também, né?
É um casal de conselheiros. Ah, que legal. Pra quem não conhece, também tem conselheiras. Ah, que verdade, bacana. Esse daí eu não tá ligado, não. Ana, Não, Ana é só. Carla, ela tava juntinho com o Alexandre Isso na aí. liderança. Que legal, cara. Não é só conselheiros, tem conselheira. Eu, na época do Tairona, a gente teve uma conselheira aqui. Que Um legal. casal. Então, eles ficaram um tempo aqui, depois de um tempo eles saíram de Santa Cruz, se mudaram. E aí foi mais um tempo também que paralisou o serviço aqui na embaixada. Uhum. Só que um fato curioso, que antes desse conselheiro sair de Santa Cruz, ele foi para Central de Santa Cruz. Sim. E aí ele continuou o trabalho lá dos embaixadores, que também estava parado lá. Aham. E aí um outro fato interessante também meu, que eu também me mudei, fui morar no Horto Florestal, e era bem pertinho da Central de Santa Cruz. O que eu fiz? Foi lá. Acompanhei o conselheiro. Fiquei na embaixada lá, cara. Tava parado aqui. Aham. E aí eu fui lá na embaixada com o Alexandre, fiquei um tempo com ele lá. Depois ele se mudou realmente de Santa Cruz, aí eu falei, Não pô. teve como. Aí Aí continuei não dá pra também, acompanhar, né? Um pouco mais Aí eu longe. abandonei, depois eu voltei aqui pra embaixada aqui. Foi organizado por outros irmãos, irmão Leandro, também ótimo conselheiro aí que agregou bastante aqui, irmão Luciano Messias, lembra, Daniel? Lembro sim. Luciano sempre trazia os manuais impressos lá da Stasi. Luciano era bastante legal, teve bastante conselheiro. Irmão Everaldo, pra quem não sabe, irmão Everaldo foi Também já foi conselheiro, conselheiro nosso nosso. conselheiro. Então, cara, teve bastante homem de Deus aí, mulher de Deus, como eu contando com a Ana Clara, né? Aham. Que Deus Conduziu usou o trabalho. Aqui, conduziu o trabalho na IBA aqui. Bacana, bacana. Eu um tempo atrás, como eu falei, muito tempo que eu já não sou embaixador, né? Eu lembro que um tempo atrás as embaixadas tinham nomes, não era só Embaixada da Igreja Batista Alvorada. Tinha um nome. Qual o nome daqui? O nome da embaixada? Da Embaixada da Igreja. É Embaixada Missionário Pastor Cláudio Alberto de Andrade. Mas por quê? Por que desse nome? Cara, então, Explica aí. o pastor Cláudio, ele veio aqui para a igreja, aí entra na história da igreja, né? Ah, legal. O pastor Cláudio, ele veio para a igreja como um seminarista, na implantação da igreja. Então eu peguei uma cola aí com o irmão Odisseu, né? Só nessa época aí, eu peguei uma cola com o irmão Odisseu. E até um fato engraçado, como o Samuel disse, eu e o Wallace, a gente reorganizou a embaixada aqui em 2015. Também tava parado um tempo. E aí Deus tocou no coração do Wallace, falou com ele, pô, e esses meninos aí vão ficar sem embaixada Vão mesmo? ficar solto? A Wallace chegou pra mim, cara, e aí? Vamos tocar a embaixada? Cara, quando o Wallace falou embaixada, não tem como tu falar embaixada e teu olho não brilhar. Cara, é uma parada que é igual o time do coração, não tem como. Aham. Mexe contigo. E aí quando o Wallace falou, cara, não, vamos tocar. E aí depois disso a gente foi, seguiu o trabalho. E aí chegou o nome da embaixada, né? Pastor Cláudio. Eu falei, pô, Wallace, cara, como que a gente vai passar pros meninos? Pastor Cláudio. A gente Quem não é conheceu Pastor ele, Cláudio? quem é Pastor Cláudio? O que a gente fez? A gente chegou no pastor Vitor, pastor da época da igreja, né? Pô, pastor, pode contar um pouco da história do pastor Cláudio pra gente? Que a gente precisa passar pros meninos, né? O nome da nossa embaixada. Quem foi o pastor Cláudio? Aí o pastor preparou um documento pra gente, com toda a literatura lá, tipo uma redação mesmo lá, falando da história dele. E aí o pastor Cláudio, ele veio pra cá na época de transição da IBA, de ponto de pregação pra congregação. Ele veio como seminarista, ele era do Seminário Batista do Sul, e ele era membro da Igreja Memorial da Tijuca, que é a nossa igreja mãe. O pastor falou isso lá no primeiro podcast. Sim, sim. Então ele veio pra cá como seminarista na igreja. Ele ficou 3 anos aqui na igreja, implantou o trabalho, trabalha na embaixada, trabalha com crianças. Então desde aquela época, a embaixada, e aí eu peguei a cola com o Odisseu também, a embaixada, ela desde a igreja, antes de ser igreja, era congregação Ela já ainda. existia. Então tá desde a época do pastor Cláudio. Acredito eu que por ter implantado ali, os primeiros conselheiros da história da IBA, botaram ele como patrono da embaixada. Seria Legal. quem História legal. representa Que a legal. embaixada. E, cara, é legal que no documento que o pastor Vitor fez pra gente, tinha o contato do pastor Cláudio, cara. Aí eu falei, pô, Wallace, vamos tentar um contato com ele, pra saber como é que ele tá e tal, porque a gente sabe a história ali que o pastor Vitor passou pra gente, né? Vamos estar em contato com ele. Salvei o contato dele do WhatsApp, mandei a mensagem pra ele. Ei, pastor Cláudio, identifiquei, pô, pastor Cláudio, sou aqui da igreja Batista Alvorada, conselheiro Marcelo, não sei o quê. Pô, queria saber como é que o senhor tá aí e tal. A gente tá fazendo trabalho com os meninos aqui e tudo mais. Tava na época do aniversário da embaixada. A gente faz aniversário dia 9 de abril. E aí, qual era a ideia? Tentar um contato com ele, pra ele mandar alguma resposta pra gente mostrar pros meninos. Cara,
respondeu prontamente a mensagem. Nesse ano, que eu não vou me lembrar agora, ele mandou um vídeo pra gente, Legal. falando da história dele e parabenizando a embaixada pelo aniversário daquele ano. Foi legal, Que tipo legal, assim, cara. a gente não contou a história. O pastor Cláudio, através de um vídeo que mandou Sim. pra gente, a gente conseguiu passar pros meninos. Então, É interessante o nossa, história é essa legado, daí. que é passado, né? É. Que não é só uma organização para vocês virem aqui como um clube, né? é, Tem um legado que é um legado que vem passando, né, de geração em geração. E posso falar isso com muita propriedade, que é um legado que vem passando de geração em geração, de cuidado, de incentivo missionário. Eu acho isso muito, muito maneiro. É uma coisa que você vê que é Deus cuidando, né? Ah. Se não fosse de Deus, não vingaria. Isso que eu ia falar agora, em relação ao nome do pastor Cláudio, como o Samuel disse, o nome da embaixada é Embaixada Missionário Pastor Cláudio Alberto Andrade. E o nome missionário tem tudo a ver com a embaixada. Uhum. A embaixada é um trabalho Missionário. que Missionário. fala sobre missões, trata sobre missões. E o pastor Cláudio, ele é pastor missionário. Ele é pastor, implantador de igrejas. Então, cara, casou legal aí esse nome. Aham. Sim. E legal que a gente, depois de um tempo, a gente conseguiu contato com ele e teve retorno. É. Bastante legal. Eu percebo que vocês foram falando, por exemplo, de uma galera, né, que foi embaixador, hoje é conselheiro, e eu percebo que a embaixada ela tem um poder de influência muito grande na vida do menino. Me conta um pouco sobre isso. Só posso até falar de uma influência que é embaixada. Eu não fui embaixador. Ele sempre vai bater nessa tecla. Tá saindo esse Gente. sentimento de. Tá faltando alguma coisa? Na minha vida. Eu posso entrar ainda? Dá tempo. Vocês Dá precisam tempo. fazer algum post específico pro Marcos. Pra eu. Pra ele poder pra eu- entrar, né? Tipo embaixador emérito, Faz um sabe? teste com ele valente Parênteses, primeiro. regulamento. Fazer. Mas vai lá, Marcos. Mas assim, uma influência que a embaixada teve na minha vida é que quando a gente estava eu e minha esposa, a gente estava num processo assim, de decisão mesmo de firmar na IBA, a gente começou a acompanhar a igreja na internet, no Facebook e tal. E minha esposa, ela olhou o post sobre a embaixada e tava lá o lema da embaixada, né? Que eu vou deixar até para vocês falarem. E isso tocou ela profundamente. Ela falou assim, olha, quando a gente tiver um filho, né? Se tiver um filho um dia, menino, cara, eu quero isso pro meu filho, né? Dele ter um trabalho, um lugar que ele possa ir, e ele gosta da igreja, e que tenha esse objetivo do lema. Cara, isso foi uma coisa que bateu muito forte no coração dela. Aí falem do lema também, né? E eu acho que tem a ver, assim, a embaixada influenciou a minha vida, mesmo não sendo... Indiretamente, né? Mas assim, aproveitando o lema, né, de vocês falarem qual a influência da embaixada na vida de um menino? Né? Com uma pergunta que o Daniel fez. Muito bom. Aí me fala um pouco desse lema. Pro pessoal de casa que não conhece, sabe? Que lema é esse dos embaixadores que tocou a esposa do Marco? Ela falou assim, é aqui que a gente vai ficar, porque aqui, quando a gente tiver um filho, ele vai ser cuidado. Que lema é esse? Cara, é um lema muito forte. É um lema que a primeira vez que eu ouvi a frase, eu levei comigo até hoje. É construindo meninos para não remendar homens. Top. Muito forte, cara. muito Isso forte. é muito forte. Porque é uma coisa que é na infância que você molda o caráter, né? Ah, E aí que a gente vai entrar na pergunta que eu tinha feito. Qual o poder de influência da embaixada na vida do menino? Cara, foi bom tu falar essa questão de criança. A gente tem a embaixador nosso, Eduardo. Só não sei a idade do Eduardo. Deve ser 9 ou 10. A mãe dele já falou comigo que eles estavam procurando uma igreja, já visitaram a igreja A, B, C, e ele ainda não tinha se acostumado, não tinha sentido que aquele era o lugar dele. E na embaixada ele sentiu, caraca, meu, quero congregar aqui, quero congregar aqui, quero Legal. congregar aqui. Então, tipo assim, até às vezes eu mando mensagem pra ele, pô, cara, por que tu não tá vindo, que não sei o que, às vezes não tem alguém pra levar ele. Aí ele tava faltando muito, até nem em questão da embaixada, ele tava faltando muito domingo de manhã. aham. Aí eu falei com ele, pô, mané, eu falei com a mãe dele, irmã, bom dia, que não sei o que. O Eduardo, o que não tá acontecendo que não tá podendo vir, que não sei o que. Aí o que ela me respondeu? Não, o Eduardo também me cobra pra poder vir domingo de manhã. Eu não consigo, eu trabalho de madrugada, Aí eu preciso às vezes de alguém levar pra ele. Mas ele me cobra, Samuel, ele me cobra. Eu quero estar aqui, mãe, domingo de manhã, que não sei o que. Então tu vê essa influência na vida de uma criança, que nem você falou.
Cara, essa paixão que o garoto tem. Já frequentaram outras igrejas, mas ele se sente tão à vontade, tão pertencente aqui no nosso grupo, que ele quer estar. Ele perturba os pais. Pô, mãe, eu quero estar no culto. Eu quero estar na embaixada, eu quero fazer as coisas. Acho que a influência tem tudo a ver com o que o Samuel falou aí, né? A intenção da embaixada é influenciar em tudo na vida do menino, né? Moldar, né? Construir um menino para não remedar homens. Ou seja, a gente vai moldar um caráter nesse adolescente, nesse junior, nesse menino. Aham. Então, a influência maior que a gente consegue ver, que enxergar, é a mudança de comportamento, mudança de atitude. Essa influência maior assim, que a gente consegue enxergar no dia a dia com cada menino aqui, né? Uhum. Vocês estão falando, a gente está tratando exatamente sobre a questão da influência. Eu vira e mexe, eu esbarro com algum embaixador da minha época que, por questão mesmo da vida, né, cada um seguiu o seu canto e você não via com tanta frequência. E, cara, muito interessante. Eu vi pessoas que eram da embaixada na época, hoje são pastores, hoje são pessoas com uma postura totalmente diferente. Porque quando a gente é moleque, né? Tinha moleque, a gente é moleque. Mas agora adulto, com uma postura diferente, com uma visão de família, sabe? São pessoas que estão caminhando com o Senhor. Então, assim, eu fico muito feliz de ver o quanto que a embaixada ela é relevante na vida, né? Como o próprio lema fala. Construindo meninos para não remendar homens. Porque é o que acontece com a sociedade hoje, né? Então, esse ponto até que eu ia tocar, né? É que é um trabalho que ele não vai ter só uma influência espiritual, ou tipo, de só formar gente pra estar dentro da igreja. Acaba sendo um trabalho que ele extrapola, né, o limite da igreja e ele vai pra sociedade. Você tá formando homens melhores. Incentiva a Acaba disciplina, sendo né? educativo também. Sim. Eu percebo que a embaixada incentiva muito a disciplina. É. De você ser disciplinado. Então, eu acho que isso é um ponto, como o Marcos falou, você não só prepara o cara espiritualmente, né? Você prepara ele pra vida, né? Sim, até o lema de fazer missões. Missão não começa quando você sai de um estado para outro, ou quando você sai do Brasil para os Estados Unidos ou para outro país. Missões começam dentro de casa, obedecendo pai e mãe, honrando pai e mãe, fazendo afazeres domésticos, limpar a louça, varrer a casa, ajudar nas tarefas, sendo um bom filho, se comportando. Começa ali, o trabalho de missões já começa em casa. Então, a embaixada, ela trabalha, né? Ela molda o caráter físico, moral e espiritual do menino, né? O Marcos falou, não é só, a gente só não trata aqui lado espiritual, né? Não tem nem como a gente fazer uma embaixada aqui 100% Bíblia. Vim aqui, caraca, vamos ler hoje os Salmos 159 todinho. Não, pô, o menino não vai ficar na reunião. Passar 10 versículos e o garoto já vai estar dormindo. Então, Doido pra ir embora. a embaixada, ela tem, vamos dizer assim, estratégias, né? Pra conseguir capturar, digamos assim, os meninos. Então, não é um clube de futebol, não é uma coisa que o garoto vir aqui e passar a hora, os pais ficarem livres e tal, mas é uma coisa para moldar realmente. Então a gente, igual o Daniel falou aí, de exemplos de garotos que foram embaixadores na época dele, hoje consegue ver alguém com uma família, continua na igreja, e isso é legal, cara, porque isso vai moldar o caráter do garoto, né? Então, mesmo eu conheço hoje alguns na minha época que não continuaram, não são cristãos, mas, cara, tu vê que são pessoas, corretas e tal. Que carregam os valores da embaixada na aí, vida, né? Isso aí, então, cara, é uma coisa que não tem como um cara que passou pela embaixada Dá errado. Continuar da mesma forma, né? Não continua. E é aquilo, né, cara? Tudo que a gente aprende na embaixada, tu nunca mais vai esquecer. Igual a gente fala o nosso tema. É toda reunião que a gente fala o tema, cara. Divisa, 2 Coríntios 5:20, é toda reunião. Então, cara, é uma coisa que aos poucos, assim, a gente vai treinando e vai pegando. Então, cara, é uma organização que realmente ela constrói, ela molda caráter, molda atitude nesses meninos que futuramente vão estar de frente aqui, vão ser novos conselheiros, futuros conselheiros, vão ser futuros líderes na casa de Deus, se não, missionários, pastores. Essa é uma das nossas funções. Você falou, né, eles não vêm aqui só para jogar bola. Quais são... E aqui a gente tem 2 reuniões, né? Pelo que eu percebo, sábado de manhã, a partir das 9, né? Como o Samuel disse. E a outra é? Domingo, 18 horas. Domingo é isso, 18 horas. Aí como é que são as atividades? Vocês dividem elas em horários específicos? Sim,
Então, como é que funciona? Sábado, a gente bota como se fosse uma reunião mais recreativa. E até a reunião que é mais duradoura, é de 9 a meio-dia, ou seja, 3 horas de embaixada. Então, o menino vem, toda a embaixada, a gente tem uma devocional, então, como eu falei, a gente sempre está tratando da palavra. No sábado, por ser uma reunião mais longa, a gente também trabalha estudo de posse, que é o lance que eu falei lá dos manuais e tudo mais. As tarefas. Isso aí, no sábado Legal. a gente faz isso. Depois disso a gente faz parte esportiva. Ou joga um ping-pong, ou joga um futebol e tal. Então no sábado a gente meio que divide a reunião em 3 partes, né? Momento devocional, palavra, troca de posse, estudo de posse. E por último, uma parte recreativa e esportiva. Legal. No domingo é uma reunião bem curta, 1 hora. A gente fica de 6 às 7, logo em seguida é o culto da noite na nossa igreja. Então é uma reunião que não pode prolongar muito. Então é uma reunião bem pra gente manter o contato. Falando até do domingo, foi uma estratégia nossa colocar a reunião no domingo. Antes, como é que era a reunião? Era sábado, sábado é fixo na embaixada. Antes, a reunião era durante a semana. Já aconteceu terça de noite e já aconteceu quinta de noite. Por alguns motivos meu e do Wallace, na época, trabalho, estudo e tudo mais, a gente não conseguiu manter essa reunião durante a semana. Foi na época que o Tyrone chegou para ajudar a gente. E aí, o Tyrone conseguiu manter durante um tempo. Só que acontece, depois de um tempo, a gente mudou a estratégia. O que acontecia muito? A gente tinha muito menino que não tem paz na igreja, na embaixada. Esse era um molde da embaixada que a gente tinha um tempo atrás. Só que acontece, a nossa igreja está em constante evolução. E aí o que a gente percebeu? Isso a gente não percebeu do nada, né? Até para abrir o jogo aqui, a gente se reúne todo primeiro domingo, os conselheiros, a gente tem uma reunião nossa interna aqui, de planejamento, que a gente fala sobre a embaixada, o que está dando certo, o que está dando errado. É uma coisa e tudo mais. muito Importante. E aí, o que a gente percebeu? Cara, tá chegando uma garotada nova na igreja aí, que os pais vieram de outra denominação, provavelmente não sabe o que é embaixada, nunca ouviram falar. Cara, por que a gente não muda a estratégia aí pra conseguir captar esses garotos que já estão aqui na igreja? Aí foi isso. A gente botou a embaixada no domingo pra quê? De forma estratégica, a gente tá abrindo um jogo pra eles aí. Faz de parte. captar esse menino, porque o garoto vem mais cedo, pra embaixada às 6 horas, o pai vem, traz, ou o pai já fica aí, e automaticamente já fica pro culto da noite. Então foi uma estratégia nossa, domingo, de capturar, digamos assim, esses meninos que estão chegando na igreja aí novinho, aí, 9 anos, 10 anos, ainda estava perdido. Ah, pô, o que é embaixada? Não sei. Então no domingo, cara, não tem jeito. O cara, ele vai vir pro culto, ele chega um pouquinho mais cedo e vem pra embaixada. Então atualmente nossos 2 horários e dias são esses, sábado de 9 ao meio-dia e domingo de 6 O domingo, 18 às 7. o domingo é o cartão de visita, né? Isso aí, é como se fosse uma integração, né, pra galera que tá na igreja Cara, e ainda não tá Caraca, inteirado. que maneiro. Aí você fala que assim, e no sábado a gente fica 3 horas juntos. Isso aí. Aí o moleque fica doido. Vai ficar doido. Verdade. E o lance do conselheiro, não é que a gente é chefe deles, tem hora que a gente precisa ser um pouco mais duro com eles. Até porque tudo tem limite, né? A gente não é pai deles. A gente não gerou nenhum menino desse. Então a gente sabe qual limite a gente pode chegar. E o legal é que a gente tem um diálogo muito bom com os pais. Então, até os pais que não são da igreja mesmo. Legal. A gente troca mensagem, passa pela rua aqui. Eles perguntam como é que estão. Ah, pode puxar a orelha. Ó. Não, pode chegar junto mesmo, não sei o que e tal. Uma coisa Então isso é bastante legal. que você falou sobre os pais não serem da igreja, eu acho uma coisa muito interessante todo o trabalho da Igreja Batista Alvorada, que tem esse diferencial de que atinge criança, que os pais não são da igreja, porque, cara, você gera ali uma parada assim, o que tem lá que meu filho quer viver lá? Então, calma aí, tem alguma coisa, eu preciso saber o que é. E ali você vê uma forma de você captar os pais também, né? É isso aí, cara. Esse é o além, cara. A gente fala muito aqui que a embaixada é um trabalho batista missionário. Mas eu vou até além, é um trabalho evangelístico também. É isso que você falou, cara. O Samuel falou bem no início, né? É uma organização que tem formas atrativas para essa faixa etária de junior, adolescente, que esses garotos eles vão se sentir tranquilo para vir de bermuda e de chinelo, trazer sua Bíblia, aprender sobre, igual que a gente fez um tempo atrás, a gente passou por todos os livros do Antigo Testamento, a gente falou de Sansão, todos os heróis da Bíblia. Legal. O garoto vem aqui,
a gente fala na linguagem deles, que eles entendem, então o garoto fica tranquilo. E por que evangelístico? Cara, uma hora a palavra vai chegar na casa dele. Sim. E vai conseguir. O pai vai ver a mudança de atitude da falar com a criança. mãe, com o pai. E a nossa função como embaixada, a gente fala muito também dos conselheiros, a embaixada é só a porta de entrada, cara. A nossa função também é pegar esse garoto que é adolescente e inteirar ele lá no Brave. É, legal. Então, a gente trabalha em conjunto. A gente não olha aqui, caraca, esse garoto é embaixador. Só embaixador não, cara. A gente quer que ele seja embaixador do rei, mas que ele esteja participando da igreja. Ah, pô, o menino, ele tem que ser da igreja para ser embaixador? Não necessariamente. Como eu disse, antes dessa estratégia do domingo, o maior público da embaixada eram meninos que não eram da igreja, só vinham na embaixada. Hoje, com essa estratégia, a gente conseguiu capturar, digamos assim, os meninos que eram da igreja, não sabiam o que era embaixada e hoje faz parte. Então hoje esse público mudou. Hoje temos mais meninos que estão inteirados na igreja, Ministério Breve, trabalham no som, tocam bateria, estão participando. Pô, isso aí é bastante legal, cara. A gente pode tocar esse assunto aí também. Então é um trabalho evangelístico que a nossa intenção é pegar esses meninos e que eles façam parte da igreja, né? O nosso pastor fala muito isso, né? É pegar esses meninos e indicar ele o caminho, segurar a mão dele, cara. Colar na mão de aqui, Jesus. colar na mão de Jesus. Essa é a nossa função. Isso aí. Eu queria saber, né? Vocês falaram aí que tem futebol, né? Uma parte esportiva, futebol, ping-pong. E assim, vocês jogam aqui, tem a questão da diversão. E aí é uma coisa que a gente falou até, acho que no episódio do Brave também, né? É muita, talvez, inocência nossa pensar de que uma criança vai vir só porque quer aprender a Bíblia. Né? É muita ingenuidade. Não se a é que gente for por crianças essa não linha. podem ter amor pela Bíblia, amor por Jesus, né? Mas às vezes a forma de você chegar no não crente, e a igreja está aberta aqui pro não crente, É isso aí. né? A gente tem outro, né? A estratégia, você tem diversas estratégias. Mas eu já fiquei sabendo que a embaixada também tem os campeonatos, né? Então assim, eles inclusive podem ter esse gostinho, né? E que garoto não gosta de competir, né? De ganhar, então. Principalmente esportivamente. Cara, assim, que competições são essas esportivas e tem umas que não são necessariamente esportivas, não é isso? Sim. Como é que é isso? Assim, tem... conta pra gente aí. Tem provas, que nem você falou bem, né? Esportivas e bíblicas. As legal. bíblicas, falando na parte bíblica, tem provas de, sei lá, por exemplo, esgrima. A prova da esgrima é uma prova que fica uma fileira de meninos e você tem que encontrar o versículo mais rápido. Por exemplo, Romanos 3:23. Todo mundo prepara, começa a procurar. Não, antes você Desembanhar a espada do Espírito, 1, 2, 3. Como é que é? Desembanhar a espada. Gente, pra mim, eu só queria deixar claro que eu não fui embaixador. Então, não Explica sei se essa eu mão em disse pé, isso, em eu já pé como disse que é. isso. Explica em pé como Então, que é aí. Fica em pé aí pra Vai galera pegar ver. a câmera? Pega, só ele fazer ali atrás do Marcelo. Faz ali. Eu não fui embaixador, como tá, que é, gente? como é que é o negócio Deixar aí? isso claro. O conselheiro ele faz uma fila, né, com os garotos, aí começa a prova, desempenhar a espada. 1, 2, 3. Mas aí é com a Bíblia. Com a Bíblia na mão. Legal. Romanos 3:23. Quem achar primeiro dá um passo na frente. Deu um passo, porque todos pecaram destruídos estão na glória de Deus. 1 ponto. Aí vamos supor, 5 pontos o garoto ganha. Aí vai. Caramba. É uma das provas bíblicas. Aí. Sinistro, cara. Cara, essa pode-se dizer que é uma das mais básicas também, né? É mesmo? Tem uma de falar versículos decorados. Eu me amarrava nessa, Teve um menino cara. nosso aqui que foi bem nisso daí, né? Miguel, nosso brabo aí no debate de versículo. É mesmo? Como é que é o debate de versículo? É você decorar a maior quantidade de versículos possíveis da Bíblia na sua versão. Ou seja, se o cara, a Bíblia dele na linguagem de hoje, ele tem que decorar na Bíblia dele, porque antes Ele vai da entregar prova, a Bíblia dele. entrega a prova lá pro conselheiro que vai avaliar ele. Caraca, E ele vai falar, cara. conselheiro, Gênesis 1:1. Conselheiro, beleza, Gênesis 1, vai abrir lá e vai ler sílaba por sílaba, citar certinho o que ele tá falando. Então essa Não é uma pode prova. faltar uma Não pode letra. faltar nada. E cara, e essa prova, cara, é uma prova que geralmente
ela passa horas. Quando pega um grupo bom mesmo, Aham. os caras são muito bravos de Que desse- legal, minha cara. memória deve ter mais de 1 tera o HD. Os caras gravam. No Sítio do Sossego, então, cara, tem relato aí de durar quase um dia essa prova Sítio aí. do... Vamos chegar no sítio Vamos do falar Sossego. desse famoso sítio do sossego. Quem já me fala- Falando de prova ainda, tem um conselheiro nosso aí que é bravo em montagem bíblica. O que é montagem bíblica? Esse conselheiro, falando até do Sítio do Sossego, ele ganhou essa prova no Sítio do Sossego, cara. Como que é essa montagem bíblica? A montagem bíblica é a estrutura bíblica de acordo com as divisões e subdivisões. Por exemplo, O livro Pentateuco. Velho Testamento e Novo Testamento. São as subdivisões mais básicas. Aham. E aí o cara Aí tem vem, os Pentateuco, História. Históricos, profetas. e aí Poético. vai mais além. Isso tem que estar em ordem. No final ainda tem que ter a quantidade de capítulos de cada livro. Cara, muito Gênesis legal. 50. Tem o isso. nosso conselheiro aí que é brabo nessa parada aí, Tem. o cara dá aula. É mesmo. Rapaz. Cauã. O menino Que Cauã. isso, cara? Rapaz, deixa eu te falar um negócio. Dá aula nessa parada aí. E outras provas também, tem biografias, né, também. Aham. Tem o livro Para Ser Embaixador, que fala do William Alvin Helms, que é o pioneiro da embaixada aqui trouxe o trabalho dos Estados Unidos para cá. Ah, legal. Tem uma prova Ah, que é esse da é um biografia dele. trabalho original dos Estados Unidos. Até Isso, porque a Igreja nasceu nos Batista Estados Unidos. é uma Isso aí. igreja que nasceu nos Estados Unidos. E essa parte bíblica. Tem outras provas também. Agora, da parte esportiva, o que reina é o futebol, né? Futsal. Ah. Porque, pô, a gente é brasileiro, não tem nem como. Então os meninos já vêm já querendo jogar Na bola. fome. Tem menino aí que, tipo assim, não tá acostumado, já vem com chuteira no pé, né? Chuteira meião. Teve um menino uma vez que apareceu aí com chuteira meião, tudo arrumadinho. Tava igual luva de pedreiro. Já veio arrumadão, cara. Prontinho pra batalha. E essas provas como ocorrem, né? Esse que a gente chama de modo bíblico e esportivo. Aham. Pode ocorrer de diversas formas. Isso pode acontecer no ANVER, que a gente vai falar. Pode acontecer numa ONIER, que é uma Olimpíada Nacional de Inverno dos Embaixadores do Rei. Aham. Geralmente, a nossa embaixada, a gente tem participado mais do CONEROC, que é um congresso dos embaixadores do rei do Oeste Carioca. Ah, A legal. nossa igreja é filiada à Convenção Batista e a gente faz parte da OS 3, do grupo de igreja da OS 3, que pega, se não me engano, de Cosmos até Septiba. Ah, Então legal. a gente está dentro desse grupo. Aí a gente de alguns anos para cá, desde 2015, a gente participa do pré-CONEROC e do CONEROC. Então a gente bota isso em prática, né? A gente treina internamente e bota isso em Aham. prática assim No pré-condenado. regional No pré e no CONEROC. CONEROC. E aí o Minas ganhou medalha e tal. Tem a Legal. colocação geral na embaixada Eu também. lembro que uma vez eu fui levar os meninos, ajudar uma carona com os meninos numa igreja, que foi até na época, fui pra poder entregar medalha. Aí, a gente levou medalha pra caramba, tá? Pô, e o legal disso, cara, A molecada brilhou. Manda o bem. legal que o Daniel falou aí de levar o menino é o apoio da igreja, né, cara? Aham. Tem um irmão nosso, irmão Vladimir, tá quase pastor já, pastor Vladimir. Cara, tem uma imagem que não sai da cabeça, cara, do irmão Vladimir com a gente. Ele, assim que ele chegou na igreja, quando a gente startou o serviço aqui, ele foi uma das pessoas que mais chegou junto, assim, de acompanhar mesmo e tal. Teve uma vez que ele lotou o carro dele lá, o Ford Ka dele, Caramba. botou os meninos, a gente foi, se eu não me engano, pra Igreja Batista da Vitória, que fica ali em Paciência, teve Uhum. um torneio lá Aham. de futsal também. E aí a gente foi pra final nas duas modalidades, se eu não me engano, junior e adolescente, a gente foi pra final. Cara, o irmão Vladimir invadiu a quadra, cara. Vibrando, Aí o jogo vibrando. tava bravo, aí foi pra decisão dos pênaltis, cara. E aí a gente, conseguiu ganhar ali. Tinha que ver, irmão, Vladimir dentro da quadra mesmo, vibrando. Eu falei, caraca, aí. Eu não esqueço aí mais, então tu vê esse apoio da igreja, né? Que tem com o trabalho com os meninos. isso é Inclusive, fundamental. Vladimir, esperamos você aqui. Muito ansioso por esse momento, aliás. Mas eu sei que não são só vocês dois de liderança. Porque eu sei que, cara, lidar com adolescente são uma benção pra caramba. Mas vem cá, rapidinho, né? São quantos meninos que vocês hoje estão? Cara, Você tem que saber, hein? De cor. Não, tô zoando. Não, meninos frequentes assim, Aham. varia, né? Depende também da época do ano. Sim, tudo mais, sim, mais sim. frequente é entre 15 a 20 meninos. Caramba, cara. 15 a Só pra 20. vocês dois cuidar não dá conta não. Não. Mas quem tá com vocês nessa daí? Então, a gente tem um time hoje de 5 conselheiros. 5 conselheiros. O trabalho começou em 2015 comigo e com o Wallace. E aí depois de um tempo, questão particular, a gente, tava precisando de alguma ajuda. Você falou, não dá só pra dois. Tava precisando de alguma ajuda, a gente começou a orar, Deus, manda alguém aí
tal. E aí Deus mandou o Tyrone. Pô, Tyrone, aí, dá uma chegada Cadê o aí, Tyrone? Parece aí, Chega Tyrone. aqui, Ah, senta Tyrone. pelo lado de lá. Parece O aí. pessoal vê quem é o Tyrone. Dá um oi, Tyrone. pô, Não, Fica- não Tyrone, sou eu, pode tá? ficar por aqui mesmo. Parece? Por favor. Pode ficar por aqui mesmo. Pô, Deus mandou o Tyrone, cara. E aí foi legal porque o Tyrone foi embaixador junto com a gente. Uhum. Então a gente não precisou treinar ele, não precisou fazer integração, não fazer Aham. nada. O cara já chegou jogando, amarrou a chuteira e já chegou já. Isso foi bastante legal. E aí, cara, eu e o Alce, a gente conseguiu dar uma respirada, cara. Tranquilo assim, pô, o Tyrone tá aí, cara. O cara foi embaixador com a gente, já sabe todo o esquema. Uhum. Deu protocolo de trabalho legal. E depois de um tempo, foi os 2 conselheiros que eu falei que saiu, acabou o ciclo de embaixadores, estavam para meter o pé e opa. Não vai pra lugar fica nenhum, aí. vem cá. Foi Que foi Samuel e E o Cauã. Cauã. Cauã, chega aí, Cauã. Chega aí. Dá O uma pessoal vê chegada quem é aí. o Cauã. Esse aí, o mais Esse aí é o famoso da brabo, né? reta. Esse é o Ah, Cauã. o cara da montagem. Gente, o Marcelo falou que são 5. É, O tem Wallace ele não tá aqui porque o Wallace tá viajando. Mas depois a gente vai botar uma fotinha do Wallace aí. É, mas se pra ele quem, permitir. quem quiser conhecer, ele teve no episódio passado. O episódio É do sobre Brave, Brave. ele Aquele é o tava Wallace, aqui. gente. Aquele Aquele é o Wallace. Isso aí. Então é um Aproveita. time de 5 conselheiros. Aproveitando que eles estão aí, né? Ele podia contar um pouquinho da história deles. É, Todo mundo tem uma história. E assim, a gente quer saber também, porque é legal, pô, instituição. Mas, pô, deve ter reunião com os garotos, tal, deve ter umas histórias aí meio, né, curiosas, engraçadas. Mas se apresentem aí pra galera e. Chega pertinho do microfone para falar aí. Mas não tá de lugar, não? Pode trocar de lugar. Não, isso. Aqui a gente faz ao vivo. Aqui assim, gente, não tem formalidade. Aqui é. Diga aí. Quem vai se apresentar primeiro? Eu Pode ser tu, pô. Mais velho primeiro. Ih, aí, ele quer dar de novo. Vai lá, Eu sou Tyrone. Tyrone, sou conselheiro dos Embaixadores do Rei. Tô aqui desde 2018, né? Fui embaixador em 2003, né? Junto com o Marcelo. 2003? 2003. Saí daqui, né? 2007, comecei a sair da igreja, fui pra outra igreja. E aí quando eu casei, eu voltei pra cá. Aham. Tô morando aqui perto, aí voltei pra cá com minha esposa e foi o que me atraiu. Quando Aham. eu soube que o Marcelo e o Wallace tinham reorganizado a embaixada, foi a primeira coisa que eu quis. Eu quero ser conselheiro. Quero fazer parte disso, né? Não tem outra coisa que eu quero fazer, eu quero ser conselheiro. E aí falei com eles, conversei com eles, eles me introduziram, me trataram muito bem, me introduziram ao grupo, né? Marcelo, o próprio Daniel, né? Foi embaixador junto comigo, a gente andava sempre, todos os dias, brincava aqui, né? Tinha um clubinho aqui em Marra. E até a história de fogo. Outro dinossauro. Fogo! Fogo no clubinho. Fogo, queda de árvore. Pra tu ter Olha. uma noção. Não, mas isso aí não é relacionado à embaixada, isso aí é relacionado à nossa infância mesmo. Ah, mas aí a gente se uniu por causa da embaixada, né? Então, Aham. indiretamente, até... Ou seja, a embaixada já quase foi responsável por um incêndio. Isso é legal. Pra tu ver como o Daniel é criativo. Até sofá em cima da árvore tinha. A gente tinha segundo andar. Sofá. Tinha segundo andar. Era um clubinho de 2 andares. Misericórdia. Espaço com se apresentar aí. Ai, meu Deus. Isso é pra outro momento. É, porque Senhor do céu. E aí, Cauã? Então, o nome já falou meu nome 30 vezes, o meu nome é Cauã. Bravo da vontade. Bravo não. Eu tive bons conselheiros que me ensinaram direitinho. Ah, olha entendeu? só, Me cara. ensinaram direitinho, tive boa referência, eu consegui me destacar um pouquinho nessa área aí. Eu entrei na Embaixada em 2015, na data de reorganização da Embaixada. O Marcelinho é meu primo, né? Todo mundo aqui sabe. Então, ele tinha me feito o convite direto pra vir na Embaixada, eu não era da igreja. O único parente que eu tenho na igreja é o Marcelinho. Só que eu tinha uma mania de dormir muito tarde e acordar muito tarde. Ainda mais no Tinha. final de semana. Tem. Tinha até ontem. Aí eu falei, não, Marcelinho, eu vou sim, que não sei o que, vamos lá, vou jogar um futebol, pá. Aí no dia, eu tinha dormido até tarde, eu fui dormir tarde, e o Marcelinho foi lá e me acordou, aí quando eu cheguei aqui tava cheio de moleque aí na igreja, o Samuel, quando eu conheci o Samuel também, a galera do São Fernando, que eles falaram que vinham aqui também. Aham. Aí isso também impulsionou bastante, eu vi um monte de moleque com os mesmos interesses, tipo jogar bola, brincar, Aham. se divertir, entendeu? Aí foi aí que também foi minha porta de entrada pra igreja, foi aí que eu comecei a vir pra igreja, foi ali que eu me batizei, entendeu? Foi
bronca, ensinamento, Aham. Tudo faz Foi. parte. Tudo faz parte, tudo faz parte. E isso contou bastante no meu crescimento espiritual, também acho que no meu caráter, também como diz o nosso lema, né? Construindo meninos para não remendar homens, tá ligado? Aham. Isso ajudou bastante, sim. Ajudou bastante. Pode ser que é uma cria da embaixada. Prata da Porque casa. você pode ver que é um cara que conheceu a igreja através da embaixada e hoje aí, cara, é um cara relevante pra caramba É. no reino. E aliás, assim, na liderança, né, na embaixada, todo mundo não é só conselheiro, né? Também tem outras funções, atribuições na igreja, né, importantes, né, participam de ministérios importantes. Queria fazer uma pergunta aqui, né, então, vocês têm alguma recordação, assim, quais as recordações mais legais de vocês como embaixadores e também vocês podem falar como conselheiros, né, recordações, histórias, assim, mais legais, assim, da... No sorvete, pô. Porque assim, eu queria saber por quê, porque eu não fui embaixador. Eu não sei, eu já disse esse episódio. Acho que você disse, acho que Eu não você- fui embaixador, então assim, eu gostaria de saber assim, o que acontece, né? Talvez eu esteja um pouco traumatizado com relação a isso. Mas conta aí alguma história aí bem bacana, assim. Vou contar que ele pediu. Quando eu cheguei aqui, cara, o Wallace e o Marcelo, uma mãe pra esses meninos. Caraca. Maneiro pra caramba. Já descobrimos quem é o ruim, quem é perto. E eu cheguei aqui, pô, ter menino pra fazer flexão toda hora. Pisava fora da arena, flexão. Aí a gente tava lá naquela igreja. Foi lá em Campo Grande, né? Que você levou a gente. Sim, sim. Aí teve um dia que a competição foi o dia todo no sábado. Tava só eu de conselheiro. Só tu. Só eu de conselheiro, um ônibus de menino. A gente foi de um ônibus. Micro-ônibus, não foi? Foi micro. Meu Deus do E céu. aí, catando um daqui, outro dali, pra ir pro ônibus, o motorista com pressa, não, vamos embora, que não sei o que. E aí, cadê o Júnior? Faltou embaixador. Faltou o embaixador. Aí eu A ponta não bateu. chamei o embaixador-chefe. Quem é? O chefe, aquele responsável pelos outros. Calma, Cauã, vai procurar o Júnior lá, que eu não posso largar os meninos aqui. Lá foi o Cauã dentro da igreja procurando o Júnior. Aí eu, caraca, quando volta, eu falei, motorista, olha rapidinho eles aí que eu vou lá dentro. Quando eu cheguei lá, cadê os dois? Na fila do sorvete. Eles estavam na fila pra pegar sorvete. Eu falei assim, ó, 50 flexão pra cada um, vamos. Eles vieram atrás de mim correndo com o sorvete na mão. Chegou na porta do ônibus, o motorista falou, não pode entrar comendo. Eu falei, come rápido, senão é mais 50. Todo mundo comeu o sorvete rapidinho. Deixa E eu... pagaram 50. Pagaram 50. Você falou em ônibus, eu fico lembrando de um episódio aí que vocês vão lembrar, é recente. Vocês foram pra um sítio do Russo. Famoso sítio do Eu era Russo. embaixador ainda. O que aconteceu nesse sítio que vocês chegaram destruídos aqui da igreja? Água potável. O que aconteceu? Lá, a água de nascente. Olha o perigo. Meu Deus, a gente botava água contra a luz. Dava pra ver que era de nascente mesmo, porque tinha muito de mineral. Dava pra ver os minerais, ó. E aí, Minerais. Tá entendendo? mas Que nem eu tem vou uns te falar, fogos no a ar água aqui. Era muito gostosa, era geladinha, a gente bebia, parecia água de coco. Cachoeira, pô. Era gostosa mesmo, a água era boa, mas era de nascente. E aí a gente, os meninos... Só que não leva em consideração que a nascente era quase 6 km pra cima. Nojo, que lembrar. Não era a nascente. A nascente Ai, era quase meu Deus. 6, 7 km pra cima. Como se fosse um poço. Aham. E aí a água um pouco mais forte, sabe? Mais forte. Isso. Forte. E aí aconteceu que a gente... O que aconteceu com esse menino Gente, aqui? peraí, é bom esclarecer. Rapidinho. É bom esclarecer. A água mais forte não é aquela que passarinho não bebe, não, tá, gente? É porque eles falaram que a água tava um pouco Mais densa. mais ó, densa. Mais densa, era isso. Eu já estranhei quando ele falou que a água tava gostosa. Pô, nem parecia Que a água não água. tem gosto? Aí eu falei, pô, peraí. Aí vai lá, E aí continua. a gente foi fazer uma trilha de madrugada. Subir um morro. Caraca. Quem passou mal? Eu. E aí o Wallace ficou com ele, né? Eles tinham pessoas preparadas lá pra socorrer os meninos. Aham. O Igor. Santa Cruz. Isso aí, foi lá nos dar um apoio, um abraço pra ele também. sempre Abraço, tá- Igor. Sempre tá aí nos apoiando. E aí o Cauã ficou ali com eles ali. E a gente continuou o caminho, o percurso, fizemos as atividades que tinha que fazer, né? E aí voltamos, o Cauã vomitou e Na tal. verdade, ele foi o primeiro a passar Pra mal. caraca. Primeiro, foi só o primeiro. E aí ele. Botamos ele numa
marca Isso aí improvisada. foi uma mulher, tá maluco. Padiola. Aí descendo no morro, e o moleque querendo me matar porque tá passando mal, eu passei mal, pô. Eu quero peso morto. Primeiro botaram pra da água, mas vocês comeram estrogonofe, arroz, Aipim. feijão, aipim, farinha, tudo junto. Aí, a café da água. Não sei. É, Eu só não comi o feijão, mas os outros moleques comeram feijão. aí fica um pouco complicado, né? Aí deu lá na subida do morro. Ainda falando em sítio, né? Tipo, Mas peraí, só ele passou mal, o pessoal. Não. Não, Vocês não passaram não. Todo mundo passou mal. na trilha, só eu passei mal. Ah, tá. mas depois a conta veio pra todo mundo. Veio pra todo mundo, Entendi. A minha chegou 2 dias depois em casa. Tava em Não é vídeo. normal, tava em casa, pô. Eu tava em casa, aí já era. Não, eu tava A criando- maioria voltou o culto de noite. É. Tinha até uma pochetinha aqui de estimação que tava criando um drone de casamento todo perdido. Por isso a gente acampou lá de sexta noite e viemos embora no domingo de manhã. Isso aí. Cara, vocês estão falando do sítio do Russo? Esse sítio do Russo é um sítio antigo da igreja. Aham. Não é uma parada nova. Aham. Quando eu era embaixador há 300 anos atrás, Eu lembro. a gente também foi pra esse sítio. Pô, Cara, que louco. era muito louco. Marcos, Invasão. você perdeu porque você nunca foi Eu embaixador. não, eu queria deixar claro aqui que eu não Porque fui era- embaixador. Era maneiro. A gente tinha uma parada, não sei se vocês fizeram no de vocês, que tinha que fazer Eu ronda. não fiz. Ah, Eu- Fez não, desculpa. Eu não fiz Fez embaixador. ronda durante a noite. Aí tipo assim, era você e uma lanterna, 3 horas da manhã. No meio do mato. Mato fechado, nem faz barulho, tá maluco? É um monte de coqueiros. E o Tá no meio, e o tu sabe freezer, e o tá. freezer que ele armando no meio da madrugada? No meio do mato, mó silêncio, daqui a pouco o freezer. Pum. Peraí, tem um freezer no meio do mato. Não, pô, tem. Pô, tem uma história legal, o Daniel deve lembrar dessa, no sítio, Ah, do, sim. do sítio do Russo. Nossa época Será que lá. tá captando ali? Tá, Não, chega um pouquinho mais perto. Chega um pouquinho mais Marcelo. perto, Deve Marcelo. lembrar dessa aí na nossa época lá no sítio do Russo também. Eram os conselheiros na época o Alexandre e a Ana Carla, né? Não sei se vocês vão lembrar. Eu E aí, lembro. aquele lance lá, né? Adolescente não quer dormir, quer virar a Aham. noite, né? E aí a gente tava lá, e o Alexandre, Zoando pra ó, caramba. já bateu o horário já, hein? Não sei o que, silêncio, que não sei o que e tal. E a galera lá zoando pra deitar, todo mundo deitado já, mas zoando pra caramba. E aí nada da galera dormir, um zoando o outro, que não sei o que. Aí do nada os caras, caraca, ó o rato canguru. Rato canguru. Rato canguru. Foi o Pior que eu caos. vi isso, é real, cara. O rato Foi o pulando caos. igual canguru, assim. Foi o caos aquela noite. Caraca, aí ninguém conseguiu dormir, cara. E a Ana Carla, pô, Ana Carla bolada. Braba. Né? Pô, aí não deu outra. Alvorada 6 da manhã, quem acordou a gente? Ana Carla. Pensei que fosse o rato canguru. É melhor, gente, rato canguru, acorda. Ao som da panelada. Vocês não deixaram eu dormir aqui, acorda agora, não sei o que aí, cara. Eu, não, segui. Teve um outro episódio também, gente. Eu te falar um negócio. É muito maneiro ser embaixador. Posso falar um negócio? É muito maneiro. Os meninos que não são ainda, vocês precisam Cara, aproveitar. porque eu não fui. Só pra enfatizar. Só pra enfatizar, deixa claro. Cara, porque é muito maneiro. Teve um episódio, o Marcelo deve lembrar, que a gente vacilava pra caramba, né? Vacilava pra caramba. E a punição foi mergulhar na água da cachoeira, 3 horas da manhã. Então, pô, Foi isso? foi o rato canguru. Foi do rato? Foi o rato canguru, pô. A gente não dormiu, aí o que o Alexandre fez de Rato punição? canguru. Vai ter ronda, e, vocês não querem dormir? Então vocês vão pra cachoeira. Nesse dia, nessa madrugada, Foi. às 3 da manhã, geral pulando na cachoeira. E, pô, imagina a água de madrugada na cachoeira. Cara, Formiga na fonte. E depois disso, rato voltou geral. canguru é muito Vou bom. falar um negócio muito, É cara. sensacional, cara. Pra você que tem entre 9 e 17 anos e você não conhece Não conhece o rato canguru? e nunca foi... Gente, não participando da embaixada, você não tem noção do que vocês estão perdendo, galera. Verdade. É uma parada muito maneira. Inclusive, na verdade, também, né? Os pais que têm seus filhos, né? Aí, cara, manda pra embaixada. Mano, pra embaixada. Estamos de braços abertos. É, Pronto isso pra receber os aí. meninos. Se é da IBA e tem essa faixa etária Pera aí, aí, não pode ficar então fora da vamos embaixada, não. E até quem não é da IBA. Se conhece a Igreja Batista Alvorada, já ouviu falar da Igreja Batista Alvorada, Venha. aqui tem uma embaixada. Inclusive é a melhor da Zona Oeste. É isso aí. Sem pena nenhuma de falar isso. A gente tava falando sobre sítio. Aí tem o sítio do o tal sossego. do sítio do sossego. Que estão É- é a falando desse febre- sítio do sossego o tempo inteiro. Por que que eu não sei o que é o Marcos, sítio do sossego? Marcos, só pra você Porque eu não fui embaixador. Entendeu? Então eu não Marcos, sei o que Só é o pra você sítio ter do uma noção sossego. de como o sítio do sossego ele é relevante,
é o passeio Brincadeira. mais esperado do Do... Brasil, dos embaixadores. Tem rato canguru lá. Não, Gente, eu desculpa. Não, só tem Eu sapo- fiquei assim só tem impressionado sapo com o rato desse canguru. tamanho. Rato Isso canguru. aqui, desse tamanho. Brincadeira, assim. Que É, ele sapo olha teu boi. pé, assim, ó, facinho, desse tamanho, bicho. A embaixada tem uma relação com bichos mesclados, né? Rato canguru, sapo boi. Rios também, assim, desse tamanho, sem exagero. Só é bitola. bicho mutante. Mas conta aí, um pouco sobre o sítio do Sossego, pro Marcos conhecer. Que tá eu não aqui. fui embaixador. Ele nunca foi Qualquer embaixador. coisa, pra ele parar de bater essa tecla aqui, eu tô até com pena dele, mas convidei ele pra ele pro Sossego. Então. Aí, ó. aí, ó. Bora. Tem Partiu. Eu não tô Ah, desconfiado desse Eles vão te botar no convite. Valente. Vai capar no Valente. Eles vão te botar no Valente. Tem um núcleo chamado Vai ganhar a Valente, benção, pô. que é pros meninos que estão Eu tô vendo o que você tá falando. estão na transição de 17 para 18 anos pra virar conselheiro. Tipo a saideira. Ah, sim. E é um clima mais pesado, Perto né? da idade penal, vamos dizer Não, assim. já fez 18 anos. Já tá na idade pode- penal. Já tá na idade já penal. Pode pegar um pouco mais pesado, mas é muito edificante. As atividades são mais É. pesadas, tipo, ele destrói teu físico pra trabalhar teu espiritual. Ah, É Tipo isso. pop. É basicamente como se eu tivesse algum físico a ser destruído ainda, mas tudo bem. Eu fui, se eu fui, tu aguenta. Mas e aí- vai lá, conta aí. E aí ele trabalha lá muita parte espiritual. Aham. Sim, tem os exercícios, as partes físicas, mas o trabalho espiritual é extraordinário. Isso tá falando do sítio do Sossego no geral. É, tô falando do núcleo valente. Não, Legal, tem, legal. tem no todos os núcleos. Já trabalharam no físico, né? A gente joga bola, se diverte, tem alvorada, tem exercícios matinais, mas lá o intuito lá é trabalhar o espiritual. É. Tem um, O sítio do Sossego, cara, ele é o acampamento nacional de verão dos embaixadores do rei. Então, Tem como noção- o Daniel tem falou, noção é o mais disso? esperado. Aqui na nossa época, até uma recordação muito boa que eu tenho assim, na época o nosso conselheiro Alexandre ele fazia programa de apadrinhamento, né, Tânia? Lembra? Uhum. A gente não tinha paz na igreja na época e aí ele chamava um irmão ou outro, pô, quem vai investir nesse menino aqui? Quem Legal, vai ajudar legal. a puxar o valor A de ida de inscrição desse fulano. menino? A organização tem muito disso, né? Eu acho isso muito bonito. A organização e a igreja, né? Abraça muito. De incentivar, a né? igreja sempre esteve presente também dentro da É. embaixada. Cocheando, seja levando o próprio Daniel, É. Vladimir, levando. Daniel já levou pro sítio do Sossego, lá em São Cristóvão, já levou pra campeonato. Ah, O sítio do música agora que eu Que lembrei. tu bateu o dedo de um carinha na foto, entendeu? Que isso, Daniel? Rapaz, olha Crimes sendo só. Eu fui revelados. fechar a porta. O abençoado fez assim, ó. Tá ligado? Tá ligado quando você olha pra porta e você fala que assim, ó, não tem nada. Vou fechar. Não tem nada, eu vou fechar. Do nada, o abençoado decidiu escorar Ah, não. aonde ia fechar a porta. Misericórdia. Ele fechou a porta por vontade. Pum! Moleque, ai, ai, ai. Mas foi acidente. Vem cá, rapidinho, onde é que fica o sítio do Sossego? Casimiro de Abreu. Ah, é, Casimiro de Abreu. Ele chama... É uma BRzinha, né? BRzinha. Inclusive, rapidinho, nada a ver, rodoviária de Casimiro de Abreu. Tinha um pão de queijo lá enorme, baratíssimo. Acho que o dólar em Casimiro de Abreu é mais barato, nada a ver. Voltando pro assunto aqui, é que eu não fui embaixador. Só eu- informação aleatória. Cara, mas o sítio do Sossego, manda Não, ver. cara, né? é algo nacional assim, ou seja, tem meninos e conselheiros de outros estados. Aham, Então, sei lá, traduzindo assim, seria tipo uma Copa do Brasil dos embaixadores do rei. maneiro. É onde todos os embaixadores do rei do Brasil se reúnem uma vez no ano, que é todo ano acontece no mês de janeiro. E deixa eu perguntar. Beleza, vai lá, aquele monte de embaixador. Vocês ficam em alojamentos, claro. Os alojamentos são por embaixada, como é que funciona? Tudo separado e misturado. Calma Pera aí. Seja Pera aí. mais claro que você foi confuso. Separado, a gente misturado com, tipo assim, gente de outros estados. Entendi. Por exemplo, o conselheiro que foi meu comandante da minha cabine era um haitiano. O cara Caramba. falava 5 idiomas, tá ligado? Legal. Mas é tipo por idade? Por estado? Tem núcleos, é dividido por núcleos. É o Entendi. arco-íris, que são os mais novos, né? Aquário. Não, tem um Aquário, uma- é que eu não sei a ordem. Aquário, arco-íris, arco-íris, alvorada e o Abilene. E o Alto da Boa Vista. Aí o Valente. Nas 2 vezes que eu fui, eu fiquei no Abilene, que é o Abilene 1, Qual a idade do Abilene? Eu não lembro. de 14 a 16 anos. Eu acho que quando eu fui, eu fiquei no Abilene. Arco-íris. Ou no Arco-Íris, eu não lembro, tem tanto tempo. É, quando eu fui fiquei no Abilene embaixador. 1 e 2. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Foi 15, 16 anos que eu fui. Aí fiquei no Aham. Abilene 1 e 2. Aí, Marcelinho na primeira vez foi no Alto da Boa Vista, né? Como embaixador, Como fui conselheiro. 2 vezes no arco-íris. Como conselheiro, porque tu foi aquela Como vez. conselheiro, eu fui em 2018 e 19
2019 no Alto da Boa Vista. Foi Tu- o Aço na cabine lá. Vocês ficaram como o líder lá Líder da de cabine. Então quando Rapaz, você é mas embaixador, você vai ali, né? Quando você é conselheiro, você vai pra trabalhar. Então eu fiquei na cabine Albatroz, tem até uma medalha minha ali dessa. Ei! Depois joga essas medalhas aí pra gente Eu fiquei conhecer. na cabine Albatroz e o Alisson, não me recordo agora a cabine que ele ficou, mas a gente foi em 2018, gostou do núcleo, que a gente não tinha ainda na época de embaixador, né? E aí falou, cara, no ano seguinte vamos de novo. E aí a gente foi dois anos seguidos aí lá pro Legal. Alto da Boa Vista, bastante legal. É uma coisa interessante que você tá lidando, né, com uma galera que você não convive. Mas é interessante que você tem o princípio da embaixada muito enraizado. O Cauã falou sobre a questão da alvorada, lá tem hora pra acordar, tá? Tem hora Isso pra que eu ia dormir. falar, tem uma cidade de disciplina. Por exemplo, aí você tem lá, tem um momento de você brincar, de lazer e tudo mais. Aí tem o toque de recolher, tudo mais. Uhum. Mas se você quiser, você pode ficar ali conversando ali no cantinho do alojamento, mas você tem que acordar lá 5h30, 6 horas, pra estar fazendo atividade física. Entendeu? E, tipo assim, eles estão nem aí se tu tá cansado. Se Se tu dormiu, se tu não dormiu. Se tu não dormiu, tá nem aí. Ah. Tu vai acordar pra fazer. E aí de não fazer. Rapaz, eu fico lembrando, na minha época, a galera do era Alto da Boa Vista, É lá em cima. soltava rojão lá perto Ih. do alojamento. Soltava mesmo. Pra atrapalhar Pra o dia zoar seguinte. mesmo o Ah, pra plantão. zoar. Pra Ah, zoar o entendi. plantão. Tudo tem um cronograma a ser seguido, né? Como vocês já disseram, tem horário pra tudo. Tem horário pra dormir, horário pra acordar, tem um horário do almoço, tem um horário. Acampamento nacional de verão. Pô, o cara tá lá pra tirar férias? Não é tratado só a parte física, tem o lado espiritual. Então, Eu lembro. todo dia a gente tem culto. Tem culto de oração. Que junta, a gente tem uma capela lá que junta todos os núcleos. Tem o culto interno do teu núcleo. Maneiro. Então, o núcleo como é que é formado? São cabines, que é dividido por quantidade X, Y de meninos. Cada cabine tem um líder, que é um conselheiro. E ainda acima desse conselheiro tem o pastor do núcleo. Que é tipo o comandante Que do é o- núcleo todo. Isso aí. Então, não é, o garoto vai lá, não. Tem um lado espiritual, mano. Tem um pastor que tá comandando. Fora aquele também núcleo a ali. parte dos cultos, tipo assim, cada atividade que você fazia física por fora, sem ser, tipo assim, a parte, por exemplo, dar uma corrida aí em volta do campo, Uhum. faz flexão. Aí, tipo assim, a gente fazia atividades fora isso, físicas também. Eles sempre levavam uma reflexão a partir disso. Ah, Tinha uma bacana. aplicação, tinha uma aplicação bíblica em cima Legal, Tinha legal. aplicação, Oh, tinha muito aplicação. É maneiro. importante. Eu lembro que você falou sobre a devocional, eu lembro que na minha época, né, a gente acordava e fazia. Que a gente, eu lembro que a minha lá onde a gente ficava, era diferente pra onde tinha tipo uma arquibancadazinha, não sei se ainda existe. Na quadra. E a gente já sentava ali mesmo e fazia devocional. Uhum. Legal também na hora do almoço, né? Quem se atrasava segurava o mundo. Na hora do. Sabe o que segurava o mundo, não? Não sei, não. É porque eu não fui embaixador. Ah, tá. Então, segurar o mundo. Coitado, tinha um garoto lá que todo dia ele segurava o mundo. Era um rato canguru. Aí pra quebrar um pouco o calor, botava uma toalha na cabeça dele. Você tinha que ficar assim, ó. Enquanto tu tava rolando a devocional. Tá ligado no Dragon Ball Z? Essa parada aí. Ele tinha que ficar segurando o mundo. Coitado daquele menino. O legal na hora do almoço, o Daniel deve lembrar, né? A guerra ali entre núcleos. Vale lembrar que tem a rixa entre os núcleos. Ah, Mas isso aí é saudável, mas é Cada um maneiro. faz um cântico. Ah, sim, o Faz canto. uma rima paródia. insultando o outro. Insultando, meu Deus. Dá uma cutucada. Não, mas isso é maneiro pra caramba, cara. Legal. Pra quem tá na idade e ainda não é embaixador, volta a repetir, aproveitem. Eu recomendo ir no Valente, recomendo. Vai sim. Não, Só o Valente, os outros ressaltando- falavam pros Recomendo. pequenininhos, né? Os pequenininhos às vezes faziam visita lá no Valente. Aí umas criancinhas ou outra perguntavam, o que vocês comem? Aí a gente botava mal medo nas crianças. Não, a gente come gafanhoto. Rato canguru. Mentira! Não. Botava mal medo nas criancinhas lá. Porque quando a galera quisesse ser no Valente, já ficava aquele receio. Valente? Mega fanhoto? Também vale ressaltar que a gente tem um culto específico que é chamado, né, o dia da decisão, né? Da decisão. Voltado toda quinta. é isso aí, voltado pros meninos tomarem a decisão de aceitar Jesus. Né? Pô, que É um maneiro. momento muito extraordinário. Da última vez que eu fui, eu tava voltando pra cá, né? Foi meu batismo pra ser conselheiro. E eu não me aguentei, né? Foi um
ambiente muito espiritual, né? E tu vê, tipo, Muito o forte. avivamento ali, né? Tu vê os moleques se entregam realmente ali naquele momento, tu vê que os moleques se emocionam, estão mesmo sentindo, tipo assim, Isso estão só, querendo buscar. isso só reforça que não é só uma atividade recreativa, né? O quanto que isso é importante. Todo dia tem um culto à noite, né? É, todo dia. E esse culto ele é específico de manhã. Tem o nome de manhã da decisão. É um culto específico para isso mesmo, né? Para impactar a vida dos meninos. É uma mensagem um pouco mais focada na parte de decisão mesmo. Trazendo um pouco agora pra nossa embaixada, né? Me fala fala pra mim qual o maior desafio de vocês quanto líderes de embaixador. Cara, a faixa etária é muito diferente, né? O menino que Muito tá grande. com 9 anos tá vivendo um momento diferente do menino que tá com 15. Então a gente tem que saber tratar um assunto específico para todos eles, de Uhum. forma que todos entendam. É, Que eu linguagem, não exemplos. sou muito infantil pros maiores, nem muito adulto pros menores. Então, Aham. pra mim é uma das maiores dificuldades. Isso que eu ia falar, Planejar lá do fazer devocional. planejar devocional, ou você falar para um público muito diferente, entendeu? Pra abranger todas as idades. É, e tipo assim, às vezes eu olho assim, por exemplo, o Kevin, que é o nosso embaixador mais experiente, como o Marcelo disse, eu fui embaixador com o Kevin, entendeu? Aí Aham. eu fico, pô, tô falando pro Kevin que foi embaixador comigo, entendeu? Aham. É complicado. Essa parada que eu tenho mais dificuldade na embaixada. Uhum. Pode falar. Não, vai lá, Marcelo. Eu ia Vai perguntar lá, pro pode Marcelo falar, e pro pode falar, Samuel pode falar, pode se falar. vocês identificam. Não, Mas pode fala falar. pertinho no microfone pra gente poder. Não, então, eu acho que nem o Tyrone e o Cauã falaram, né, um pouquinho não dificuldade, Dos desafios. de uns desafios, né, pra gente saber lidar. Eu acho que um dos desafios, não um desafio bom, né, um desafio da embaixada é a gente mostrar pra eles o caráter de Cristo, eles entenderem esse caráter de Cristo e realmente viverem a partir disso. Que eu lembro na minha época de embaixador, nessa pausa da IBA, quando eu ia na embaixada de São Fernando, o que prendia a galera era a embaixada. Por quê? Aham. Porque a embaixada atraía muitos garotos. Então, de vez em quando tinha um culto da embaixada, de vez em quando tinha as saídas que a gente comentou aqui, de futebol, de prova bíblica. Só Aham. que, cara, se na igreja cantasse cantor cristão e o workshop, eu tava lá. Aham. Se a igreja, se o pregador fosse, sei lá, formal e um outro mais jovial, eu tava lá. Não querendo me engrandecer, a gente é Mas pecador pra essa caramba. força da embaixada de... Sim, sim. Então a gente acha que não dificuldade, o desafio é esse. Então a embaixada lá acabou, porque todo mundo ficou velho, todo mundo ficou 18, 19, e a maioria não seguiu nesse caminho. Entendi. A maioria não se manteve firme. Por quê? Porque estava preso na embaixada em vez de estar preso na Aham. pessoa de Jesus Cristo. Focado em Cristo, né? Então É. acho que isso também é um dos nossos um desafios. desafio. É um desafio, como eu acho que toda organização, porque olha só, é natural a gente admirar pessoas. Isso é natural. Natural eu admirar a pessoa do Marcos. Mas é um desafio, como você falou, você criar na mentalidade deles de que, apesar deles admirarem vocês como líderes, eles precisam se apegar a Cristo. Cristo, Entender que vocês são reflexo de Cristo. A gente é só um caminho que tá pegando na mão deles. E Exatamente. conectando, né? Então acho que eu entendi a questão do teu desafio. Que é fazer os garotos entenderem que eles precisam ter como referência apenas Cristo. Uhum. Admirar, vocês eles vão admirar como ser humano, sabe? Como pessoa, como líderes, como homens, né? É complicado porque a gente está ministrando uma palavra perfeita, né? O caráter de Jesus Cristo. E a gente é falho. Em algum momento a gente vai falhar e vai ser visto, não tem pra onde correr. E a gente tem que trazer a fé deles para Cristo. Aham. Que eles estejam firmados na identidade É porque deles em Cristo. pessoas Não- caem, né? É isso aí. Não é com a certeza de eles são embaixadores do Tyrone, eles são embaixadores do Cauã. Não, são Embaixadores do Rei. de de Cristo. Cristo. Então é difícil. Né? Inclusive, você falando sobre embaixadores de Cristo, não sei se o Marcos tinha uma coisa pra Ó, falar agora. eu já ia... eu já ia fazer aquelas perguntas não planejadas pra gente caminhar pro final. E você vai perguntar sobre a divisa, o versículo? Eu ia perguntar isso agora. Ah, então já vamos? Pra gente caminhar. Não sei se vocês estão acompanhando os episódios. Se não estão, não fala não. Fala não, que aí vai ficar muito feio, né? Então. Bora pra você. Mas a gente sempre faz umas perguntas aqui inesperadas, assim. Não planejei. O quadro Perguntas Não Planejadas. Vamos lá. Mas essa aí vai ser moleza pra eles. Molezinha. Vai ser moleza.
Vamos lá. A divisa dos embaixadores do rei. De sorte que somos embaixadores do Pra todo Cristo. mundo falar. Manda ver aí. Nós vos exortasse, rogamos-vos, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Com endereço e tudo. Tem endereço e tudo. Não tem Vamos erro. lá. Mais o quê? Vamos lá. Tem uma parada que os embaixadores falam que é muito voltado ao caráter. É Vocês estão ligados, compromisso, né? é o compromisso. Eu acho que não. Fala o compromisso pra gente, eu achei. Fala aí, o Vou compromisso. te falar um negócio. O compromisso ele é uma coisa que o embaixador ele leva pra vida. Vou te falar, tu vai ouvir o compromisso, você vai entender aonde. Porque eu não fui embaixador. Porque você não foi embaixador. Quando você ouvir o compromisso, você vai entender o formando meninos pra não remendar homens. Fala o compromisso pra gente aí. Prometo. Esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei, na palavra de Deus e no livro missionário, dar tudo o que puder para o centro de missões e pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele, servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci. Que isso? Ó. A galera do. como. Eu acho Olha que só. os embaixadores aqui estavam lá também, ó. Olha só, Caramba. vou te falar uma parada, é forte pra caramba. Forte, forte, É forte. forte pra caramba. Pô, a gente vira e mexe, a gente entra em um embate com eles em relação ao compromisso, né? Pô, Aham. será que a gente tá fazendo igual a gente promete lá no compromisso? quando a gente Caramba. Eu vou te fala, falar um pô, negócio. será que a gente tá É guardando muito o forte nosso esse lado compromisso. da mentira mesmo? Então, cara, vira e mexe, a gente se pega voltando no compromisso. Cara, será que a gente só tá falando aqui ou a gente tá botando em prática mesmo o que a gente tá prometendo? E eu acho que Caramba. esse compromisso não tem como, tipo assim, pelo menos eu, quando eu era moleque que eu aprendi, eu não consegui ver, tipo assim, só vou decorar. Tipo assim, tu vai escutando o que tu tá falando, tu fala, Isso é muito sério. É muito sério o que eu tô falando. tá ligado? Isso aqui é Eu tô assumindo um compromisso com Cristo muito sério. Não tem como você falar, só vou decorar isso. Você fala e você fala, caraca, qual que eu tô falando, entendeu? E depois que você aprende, você não esquece mais, cara. Não esquece. Rapaz, esse negócio eu tinha esquecido o começo. Vocês começaram a falar. É, Mas lembra, A memória foi fazendo, foi refrescando, eu fui falando, cara. É muito forte. E Cara, tem isso. uma performance também, tá com o Marcos paciente. É. A primeira parte do compromisso, toda a embaixada fala, pronuncia. A segunda parte, não sei se você percebeu, são dois prometos, né? Aham. O primeiro prometo, toda a embaixada fala, e aí tem uma performance. É, Se a uma bandeira esticada estiver com a no bandeira. local, a gente tem que ficar em ordem e sentido, braço estendido em posição à bandeira. Caraca. Essa posição. O segundo prometo só pronuncia É, eu percebi que embaixadores você. batizados. É o Ah. compromisso com Cristo. Pô, muito maneiro, Tem cara. um trecho aqui que me pega, né? Se não for assim. Pra que que nascer? Rapaz, Cara, não. Ai. o senso de responsabilidade nessa fala é muito pesado. E quando você recita isso, a gente volta naquela, né? Que faz todo sentido o formando meninos para não Pra não remendar remendar homens. Aí eu homens. volto, faz todo sentido quando eu vejo pessoas que foram embaixadores na minha época e hoje têm um caráter formado. Ah. Porque, com certeza, esse compromisso que foi dito, cara, isso ecoa neles até hoje. Tenho certeza. E agora, né, pra encerrar, essa não pode faltar, que é o. Manda. Já fala, é grito de guerra? Grito de guerra. Não é isso? É grito de guerra que fala? Se eu estiver errado, Não, pô, tá? a gente já entendeu Que tu assim, foi embaixador. eu não vou. Eu não vou fazer porque eu não fui embaixador. Ah, é? É. Então assim, não pode, né? Não pode, pô. tinha que Pode? ir, pô. Não, mas eu não vou, que eu vou errar aqui, eu não Não vou. vai, pô. Eu Dá vou. uma treinadinha antes. Mas aí. Não, não, esse eu vou ficar devendo agora. Depois que eu for lá no Valente, até eu eu vou peguei falar. o desafio, hein? Tu vai mesmo. Eu vou, quando é que Então é? puxa o grito Janeiro? de guerra com a gente, pô. Então, janeiro. Gravado, hein? Tá, não, vai. Vai aí, galera. Grito de guerra pra gente encerrar o Obacast. Oi. Eu puxar. É. Puxar. Tu tem a Tá boa. perto do microfone, pô. É, tá perto do Não, tu tem a microfone. boa, confia na tua voz. Você foi embaixador-chefe. Caraca, É. Mais ativo. Vai lá. Espontânea achei vontade. melhor você. Livre espontânea vontade. Vai. Só porque eu sou mais novo. Vamos lá então. Uma vez embaixador! Sempre embaixador do rei!
Aê, cara, muito legal. Muito Sempre legal. embaixador do rei, não tem pra onde correr, cara. Não tem pra onde Geralmente a correr. gente sempre dá esse grito ao final das reuniões. Ah. A gente dá as mãos dadas assim, uma mão direita em cima da mão esquerda, camaradagem, que é o aquele nome. círculo, e a gente sempre dá um grito. Geralmente a Legal. gente escolhe um garoto, quem chegou cedo na primeira reunião, na reunião? Ah, foi ele fulano de puxa. tal, então puxa. Um puxa e outro ora. Aí vai, a galera vai lá e pum, aí acaba a embaixada. Muito Fato legal. curioso, não importa onde você esteja. Se você estiver com a bandeira, Vai ser um reconhecido. logo, alguém vai gritar uma vez embaixador. Legal. Ah, Mas rapaz, eu escutei alguém contando um relato. Acho que Foi foi pastor. Acho que foi pastor que Um contou posto de relato. gasolina, sei lá. Ele né? tava com a camisa da embaixada e eu o uma outro vez embaixador foi e gritou. Eu fui no zoológico com meu filho e aconteceu. É até Caramba, perigoso, né? Cara, Mas como ele te falou, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. cara, muito legal. Assim, obrigado pela participação de vocês. Eu acho que assim, foi um episódio que, cara, vai ficar marcado aí, porque tem, assim, muita coisa. Dava pra continuar falando de várias coisas, né? Mas Uma assim. organização muito extensa. Mas é uma organização gigante. E assim, até pra eu que não fui embaixador, né, muita coisa fez sentido, né? E assim, continuem com esse trabalho de vocês, né? Certamente aí muitos meninos estão sendo construídos, né? E muitos homens não vão ser remendados, né, por esse trabalho que tem sido muito bem feito, né? Não só aqui, mas como em outras igrejas batistas que com certeza estão nos assistindo aí agora. Vocês devem ter um grupo aí grande aí de Embaixador do Rei que vão lançar lá esse episódio, né? Então, Daniel, mais um, né? Mais um Mais um pra concluído. conta. Ah, antes disso, né? Sabe, a embaixada tem Instagram? Ah, é verdade. Tem. A embaixada tem Instagram? Como é que a pessoa acha? Fala você? arroba pra gente aí. Como é que... Samuel colocado na rede social da embaixada. Ih, ó, revelado! O ADM, Deixa eu ver se eu acho aqui. o estágio. Cara, deixa eu ver o nome certinho. De qualquer forma, A gente vai botar na Tá descrição. aparecendo aqui agora, tá? É, e vai botar também na... Aonde? Aqui, ó? É, Aqui, calma aí. Ela aparece mais ou menos aqui, ó. Aqui. achou só. É embaixada.iba. Embaixada.iba. Então você já segue aí no Instagram. Não deixa de seguir, tá? A gente vai... Inclusive, a gente pode fazer lá uns posts legais, botando as carteirinhas, moleque. Sim. Que eles trouxeram aqui, gente. Troféu, medalha, um monte de coisa. E a gente vai postar aí pra vocês. Tem foto maneira lá. É, aí, ó. Embaixada IBA. Embaixada IBA. Você pode seguir aí no seu Instagram. Não deixe de seguir, né? Assim como as nossas redes sociais. Isso aí. Então, é isso. Daniel, mais um. Semana que vem a gente está de volta. A gente deu uma pausa aí por conta da conferência. Avivados, né? Enfim, mobilizou a igreja toda. A gente também tá mobilizado. Pra caramba. Né? E aí a gente deu uma pausa na semana passada, mas a gente volta. A gente vai ter mais um episódio na semana que vem. Agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente. Tairone, Cauã, Samuel, Marcelo. O Wallace que tá viajando, mas quando der vai ver a gente lá, os horários que ele vai estar. Emily, irmão Wagner, enfim, todo mundo que contribui para que esse podcast vá ao ar. Não esqueça de nos seguir. Né? Muito importante. Exatamente, @Alvorada Igreja Batista no Facebook, no Instagram, no YouTube que mais cresce no Brasil. É muito importante que vocês sigam para que a página ela se torne mais relevante. Isso aí. Curtiu, seguiu, comenta, Compartilha. interage pra gente poder alcançar. As pessoas elas precisam ser alcançadas. Isso aí. E esse é um dos nossos canais para isso. Isso aí. Beleza, gente? Então, muito obrigado. A gente fica por aqui. Igreja Batista Alvorada. Cuidado, preparo e envio. E eu não fui embaixador.